Olá, meus amores, quinto ano, hoje é a nossa aula de português, tá bom? Módulo 1, das páginas 20 a 26, tá certo? Leitura 2, aí a gente tem Irritator, um carnívoro, tá? É o texto que nós vamos estudar. O Irritator Chanlegere pertencia à família dos Spinosaurideus, que reunia os bichos que possuíam um crânio alongado e fino. Os dentes não serrilhados, como os dos crocodilos, tinham uma crista bem no meio do focinho. As narinas ficavam bem em frente aos olhos. Viveu cerca de 110 milhões de anos e tinha 8 metros de comprimento e 8 metros de altura. Acredita-se que o seu prato predileto era o peixe. O único fóssil desse dino, um crânio de cerca de 80 centímetros, foi descoberto até hoje e foi achado em 1996 na Chapada do Araripe, no Ceará, aqui, viu, gente? Por pessoas que comercializam fósseis, mesmo sendo proibido. Aqui é o rapaz, ó. É o da família dos Spinosaurideus, tá? Bem pequenininho. Para poder vender o fóssil por um preço mais alto, pessoas que não entendiam do assunto tentaram completar o crânio com material falso. Moral da história: deu um trabalhão para os paleontólogos limpar o crânio e poder estudá-lo. Então conta aqui o nome Irritator, em inglês, aquele que irrita, justamente veio da irritação que os paleontólogos tiveram de quem quase danificou o fóssil. Já o Chanlegere é homenagem ao professor Chanlegere, um personagem do livro O Mundo Perdido, escrito por Arthur Conan Doyle, certo? Então nós temos aqui o nome científico, Irritator Chanlegere, altura 3 metros, peso 2 toneladas, época em que viveu há mais de 110 milhões de anos. Alimentação carnívoro, descrito em 1996 e encontrado em Chapada do Araripe, no Ceará, né? Aqui nas nossas terras. Nós temos aqui a interpretação oral, tá? Eu já vou passar logo para a escrita, tá bom, meus amores? Então vamos lá. O título do texto afirma que Irritator é um carnívoro e sublinho no texto o trecho que comprova essa informação. Qual é? Na página 20, acredita-se que seu prato predileto era peixe, certo? Na questão 2 diz assim: quais eram as principais características dos espinosaurídeos? Quais eram, meus amores? Crânio alongado e fino e dentes não serrilhados, tá? Crânio alongado e fino e dentes não serrilhados. Na 3 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta quem descobriu o Irritator Chanlegere. Então, os paleontólogos, o professor Chanlegere, ou pessoas que comercializavam fósseis. Pessoas que comercializavam fósseis. Então, o que essas pessoas fizeram com o fóssil quando o descobriram? Então, elas fizeram o quê? Elas completaram seu crânio com um material falso para poder vendê-lo por um preço mais alto. 5. Em sua opinião, por que as pessoas comercializam fósseis mesmo sendo uma atividade proibida? O que vocês acham? Página 23, lá em cima, diz o seguinte, questão 6. Com base no verbete de enciclopédia lido, assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse gênero. Fornecer ao leitor informações sobre um determinado assunto. Essa é o que vocês irão marcar. Então, 7. Leia o crédito do texto, ou seja, as informações que aparecem após o texto e responda em que material esse verbete foi publicado. Então, qual foi o material que o verbete foi publicado, pessoal? No livro Dinossauros do Brasil, da autora Luísa Massarani, certo? 8. Contorne as imagens que representam onde é possível encontrar verbetes de enciclopédia. Olha só, nas bibliotecas, nos dicionários, nas enciclopédias, tá? E também na internet, né? Notebook, computador, no nosso celular. 9. Quem é o público-alvo do verbete Irritator, um carnívoro? Quem é? Pessoas que se interessam por dinossauros, né? Os pesquisadores, né? Que querem ampliar seus conhecimentos e fazem pesquisas. Então, vamos lá.
Observe as imagens a seguir e explique como cada uma delas contribuiu para a compreensão do verbete. Então, vamos lá, observar essa daqui, onde ele foi achado, no Ceará, a altura dele e como ele era, né? Nas suas características. Ok, meus amores? Então, vamos lá, página 24. Questão 11 diz o seguinte: esse verbete, há algumas palavras usadas na linguagem científica. Que palavras são essas? Irritatus, chalengerium e spinosaurideus, certo? São palavras de linguagem científica. 12. Explique a função das aspas em cada um dos trechos a seguir. Moral da história: deu um trabalho para os paleontólogos limpar o crânio e poder estudá-lo. Então, as aspas nesse caso têm a função de destacar a palavra que foi empregada para substituir um termo mais científico, certo? Aqui, contam que o nome irritator, em inglês, aquele que irrita, justamente veio da irritação que os paleontólogos tiveram. Então, as aspas foram empregadas para destacar o termo explicado, no caso aqui, irritator. Questão 13. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem empregada no verbete. Então, o que vocês vão marcar? É linguagem formal, informal ou formal? Não. É linguagem formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. O que é um verbete de enciclopédia? O verbete de enciclopédia é um texto expositivo que apresenta informações sobre o assunto em questão. Geralmente possui imagens que ilustram o texto e apresenta a linguagem mais formal. Certo? Aí aqui já temos aqui uma sugestão de livro, tá? Para vocês, O Mundo Perdido. Sensacional. Vamos para a página 25, que diz assim: estudo da língua. Por quê? Por quê? Por quê e por quê? O uso dos porquês. Então, vamos lá. Leia a história em quadrinhos a seguir e responda às questões. Marco, vamos lá. Durante milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Na próxima, alguns deles comiam plantas e outros eram carnívoros. Os maiores tinham a altura de um prédio de 10 andares e os menores eram o tamanho de uma galinha. Mas um dia, não se sabe o porquê, os dinossauros acabaram todos extintos. E foi só milhões de anos depois que os primeiros humanos apareceram na Terra. Resumindo, Marco, homens e dinossauros jamais estiveram juntos. Ah, é? Diga isso para os produtores de cinema de Hollywood. Então, no último quadrinho, há um diálogo entre os personagens Victor Hugo, que está em pé, e Marco, seu irmão, que está deitado brincando, com Galapinha, sua tartaruga de estimação que não possui casco. Certo? De que Marco e a tartaruga estão brincando? De quê? De homens das cavernas e dinossauros. B. De acordo com a fala e a expressão de Victor Hugo, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão e por quê? Ele se sentiu bravo, pois sabia que o ser humano não conviveu com os dinossauros. C. Em que Marco se inspirou para essa brincadeira? Nos filmes, pois de acordo com a fala dele, é possível perceber que no cinema é comum a convivência dos seres humanos com os dinossauros, certo? Vamos para a página 26, meus amores. Lá em cima a gente tem questão 2. Que palavra aparece antes do porquê? Esse porquê aqui tá junto com acento circunflexo no E. No antepenúltimo quadrinho, a palavra O. Então, 3. Por qual ou quais termos abaixo a expressão o porquê pode ser substituída na história em quadrinho sem que haja alteração de sentido? Assinale a ou as respostas corretas. Então, a razão e o motivo, certo? É o que vocês irão marcar. Questão 4. Agora assinale as situações. 1. Por que os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos? Porque eles viveram em períodos diferentes. 2 aqui. Os dinossauros foram extintos por quê? Os dinossauros e seres humanos nunca viveram juntos por quê? Então, na primeira cena, as falas dos personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Então, observe o emprego dos termos porquê e complete o quadro a seguir. Então, nós temos aqui porquê separado e porquê junto. Então, empregado no início de uma pergunta,
Porque separado, a gente tá aqui, ó, vê aqui em cima, tá? Então, empregado para introduzir uma explicação, porque junto, tá, meus amores, ó? Porque eles viveram em períodos diferentes, então aqui ele está explicando. Então, corresponde a palavra pois aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, certo? Porque separado, é junto, porque esse porque junto aqui, ele corresponde à palavra pois, tem o mesmo sentido. Por quê? Pois, porque eles viveram em períodos diferentes, pois eles viveram em períodos diferentes, certo, meus amores? Por hoje é só, amanhã nós temos aula de geografia, tá bom? Um beijo e até lá, se Deus quiser.